Graça e paz, povo de Deus. Hoje falaremos sobre o profeta Joel, que significa o Senhor é Deus. São 3 capítulos apenas, por isso que ele é classificado pelo tamanho de profeta menor no Antigo Testamento. Existem 4 profetas maiores pelo volume, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E existem 17 profetas menores, entre eles Jonas, Abacuque, Neemias, Sofonias, vários outros. E entre eles está classificado o profeta Joel. Tem 3 capítulos apenas, mas são capítulos poderosos, muito importantes para o nosso conhecimento e sabedoria. O profeta Joel começa narrando que houve um grande evento. Uma nuvem imensa de gafanhotos, de diversas espécies. Gafanhoto devastador, devorador. Ele diz que um deixava, o outro comia. O cortador deixava, o migrador comia. O que o migrador deixava, o devastador comia. O que o devastador deixava, o destruidor comia. Ele cita no mínimo aí 4 espécies de gafanhotos. Mas querido, e ele ainda diz mais que houve uma grande seca, várias queimadas e o país empobreceu. O povo que fazia festa com muitas comidas e bebidas agora estavam em necessidades. E ele mostra que esse evento foi exatamente o juízo de Deus. E ele alerta que viria dias piores. E retratando aqueles gafanhotos, tipificando aqueles gafanhotos, viria um grande exército e destruiria toda a nação. Mas ele diz, há uma esperança. Se o povo se arrepender e se voltar para Deus. No capítulo 2, versículo 12, ele diz, agora declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem os corações e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Como Deus é misericordioso, Ele está conclamando um jejum, conclamando um arrependimento nacional. E Ele diz, toquem a trombeta em Sião e proclamem um jejum. Venham os sacerdotes, venham os anciãos, venham os líderes, venham os jovens e as crianças, todos para um arrependimento, porque o Senhor é Deus misericordioso. E ele diz que haveria restituição se o povo se arrependesse. No versículo 19 do capítulo 2, ele diz, o Senhor respondeu ao seu povo, estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês um objeto de zombaria. Isso era a providência de Deus depois que houvesse um arrependimento. E Deus iria restituir tudo aquilo que foi consumido pelos gafanhotos. Haveria uma restituição se houvesse um arrependimento. Porque o tema central de Joel diz que haveria um grande e terrível dia do Senhor, que seria o dia do juízo de Deus sobre todas as nações. Mas ele termina trazendo um relato poderoso, que se o povo se arrependesse, haveria uma restituição financeira e econômica. Não era campanha financeira, não era várias campanhas para enriquecimento, era um arrependimento genuíno, que Deus iria restituir o que foi destruído e, além do mais, ele traria um avivamento espiritual. E o livro, o capítulo 2, termina dizendo que haveria um derramamento do Espírito Santo. É o relato mais poderoso do Velho Testamento em relação à obra do Espírito Santo. E ele
vai dizendo no versículo 25 do capítulo 2, vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, devastador, devorador, cortador. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. E no versículo 28 ele diz, e depois disto, depois desse arrependimento, depois das restituições econômicas, derramarei do meu espírito sobre todo o povo, sobre toda a carne. Você é carne, então você é obra-prima para que o Espírito de Deus desça sobre você, descerá sobre toda a carne. Querido, veja a sequência. Veio o juízo prévio de Deus, um anúncio de um juízo maior ainda, mas se houvesse um arrependimento, Deus, misericordioso e compassivo, iria restituir aquilo que foi destruído e ainda iria abençoar. Se o povo rasgasse o coração e não as vestes, se o povo se humilhasse diante de Deus com veemência e sinceridade, não com cultos de shows, Deus iria tomar uma providência. É o que acontecerá nesses dias, querido. Independente do que estamos vivendo, Deus está dizendo, eu tenho dias de bênção. Eu restituirei aquilo que foi roubado, se houver um arrependimento genuíno. E derramarei, depois disso, do meu espírito, sobre toda a carne. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então creia, querido. Vem tempo de bênção sobre as nossas vidas. E ele termina esse capítulo dizendo que vai vir um grande dia e terrível do Senhor, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, é tempo de arrependimento, é tempo de encontrar sentido nos acontecimentos que agora nos acometem, entender que nada é neutro debaixo dos céus, tem um propósito e tem uma consequência. Estamos colhendo o que plantamos, mas tem um Deus misericordioso. Se houver um arrependimento, se tocarmos a trombeta em Sião, proclamarmos um jejum, rasgarmos os nossos corações, nos arrependermos, o Senhor vai nos restituir tudo que foi roubado e vai derramar do seu espírito e haverá um avivamento poderoso. E mesmo quando viu o grande e terrível dia do Senhor, aquele que invoca, aquele que já entregou a sua vida a Cristo, será salvo. Creia nesta palavra. Esta palavra é fiel e verdadeira. Esta palavra é poderosa para fazer infinitamente mais. Ela faz o que lhe apraz. Então creia, se arrependa. É hora de contrição, é hora de arrependimento e de voltarmos para Deus e ver o grande livramento do Senhor e ainda receber a abundância do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.